Vamos ao primeiro painel do dia. Esse debate nos convida a olhar para os desafios do desenvolvimento em um cenário internacional, marcado por incertezas, bem sabemos, e mudanças nos eixos econômicos. Então, neste contexto, a gente sabe que ganha destaque o papel do Sul Global na construção de novos caminhos para o desenvolvimento, com mais coordenação, com mais acesso a financiamento e capacidade de resposta. Esse debate também aponta para uma necessidade de avançar em modelos de financiamento que sejam mais justos, que sejam mais eficientes e que permitam conectar desafios nacionais a essas transformações mundiais. Então, para moderar essa conversa, o diretor de governo do Banco do Brasil e primeiro vice-presidente da BDE, senhor Euler Matias, por favor. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Para debater esse assunto, nós convidamos a diretora de Prosperidade Econômica e Climática da Open Society, senhora Laura Carvalho. Bem-vinda. Também o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, senhor Nelson Barbosa. O economista e professor Marco Crocco. Também o economista-chefe do Banco do Brasil, senhor Marcelo Rebelo Lopes. E convidamos também a diretora de Estudos Internacionais do IPEA, senhora Keiti da Rocha Gomes. Muito bem, todos, então, já aqui no nosso palco. Fiquem à vontade, se acomodem, porque agora quem tem a palavra é o moderador. Por favor, senhor Euler Matias. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, né? Como o Cicerón já disse, aqui receber vocês aqui na Arena Banco do Brasil, nessa 11ª edição do Fórum de Desenvolvimento. Então, o nosso tema desse debate vai ser os desafios do desenvolvimento global em um mundo com maior incerteza e novos eixos de desenvolvimento. E aí a ideia aqui, né, com esse painel aqui com a Laura, com o Nelson Barbosa, com o Marco Crocco, o Rebelo, nosso economista-chefe, e com a Keiti, é realmente um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que eu já falei aqui. Agora, sim, antes de começar essa dinâmica, trazer aqui que hoje discutir desenvolvimento exige atender um conceito-chave, que é a questão da geoeconomia, né? Então, acho que a gente vai passar um pouco por isso, e aí passar pela nossa capacidade de organizar cadeias produtivas, de dominar tecnologias críticas, e acessar financiamento em escala, porque qualquer transformação estrutural ela não acontece sem financiamento adequado, né? E aqui a gente está falando de financiamento infraestrutura, inovação, transição energética, reindustrialização. Então a gente vai falar um pouco disso também. E o tema de hoje aqui desse fórum, que é a questão dos fundos, né? Porque nós precisamos de instrumentos financeiros que reduzam riscos, estimulem setores estratégicos e mobilizem capital privado. Então, para começar essa dinâmica, eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta para a Laura. E aí, é claro, né, os demais ficam à vontade para bater um papo, complementar, a gente fazer esse debate aqui. Então, Laura, quais reformas na arquitetura financeira internacional seriam mais relevantes para ampliar o espaço de desenvolvimento do Sul Global, e, em especial, para financiar a transição climática e redução de desigualdades em países como o Brasil? Obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite da BDE. Eu vou começar, antes de ir para a questão do financiamento, acho que é importante a gente partir desse contexto, desse novo contexto global, né, que você já nomeou como a geoeconomia, né, essa reconfiguração ou fragmentação da economia global e geopolítica, que tem trazido desafios e oportunidades novas para países em desenvolvimento como o nosso, né? Bom, saiu na semana passada um relatório do Banco Mundial sobre política industrial. Não sei quantos de vocês tiveram, são 300 páginas do Banco Mundial, do seu departamento de pesquisa, mapeando políticas industriais que têm sido feitas, diversos instrumentos por países, tanto países de baixa renda quanto de renda média e países ricos, né?
inclusive revendo, já na introdução do relatório, tratando daquilo que foi um relatório anterior dos anos 90 sobre a experiência do milagre do leste asiático, e o Banco Mundial, os pesquisadores, autores do relatório, dizem: olha, acho que aquilo que a gente falou lá atrás já não tem muita validade hoje, não faz muito sentido a prescrição anterior de que países em desenvolvimento não podem ou não têm a capacidade de fazer política industrial, e de que aquela experiência de sucesso asiático não se deve à política industrial, que era a visão que dominou as políticas, inclusive, do banco durante muito tempo, né? Isso foi destacado na imprensa internacional. Mas eu acho que, para além da pesquisa e das novas evidências que são apresentadas, né, sobre o uso de instrumentos e sobre o impacto desses instrumentos, acho que o fato de haver esse relatório já reflete uma mudança geopolítica, né? O fato de que os países ricos estão fazendo políticas industriais, né, e retomando com múltiplos objetivos, com objetivos de transição climática, com objetivos de segurança nacional, né, que, aliás, se tornam cada vez mais prementes, e segurança energética, e a interseção entre eles, porque hoje, quando a gente vê o impacto da guerra nas economias do mundo, você vê claramente que transição climática, segurança energética e segurança nacional, na verdade, é tudo parte de um problema, de um mesmo problema, né? Essas coisas estão cada vez mais relacionadas. Os países que estão se dando melhor são aqueles que têm que já fizeram investimentos lá atrás de transição, de diversificação das suas economias, de fontes de energia, e assim conseguem também ter uma posição geopolítica diferente no tabuleiro que está colocado, né? Tudo isso eu começo aí para dizer o seguinte: claro, esse momento novo ele traz riscos para países em desenvolvimento, porque essa retomada de políticas industriais pelos países ricos, né, corre o risco de exacerbar desigualdades. Então, a gente vê nessa corrida por tecnologias verdes e transição climática, por exemplo, algo que quando há alguma ajuda financeira para os países em desenvolvimento fazerem a transição, essa ajuda é para importar tecnologias de outros, né? Tecnologias alemães, tecnologias chinesas, tecnologias norte-americanas e assim por diante, né? Essa ajuda ela não costuma ser para desenvolver tecnologias e ter partes, agregar valor dentro dessas cadeias produtivas de maneira que diversifique as nossas economias em desenvolvimento, também para a resiliência, não só para o desenvolvimento e crescimento de longo prazo, mas também para a resiliência a esse tipo de choque que nós estamos vivendo, né? Não há nada hoje no sistema financeiro que contribua para a industrialização, dentro do sistema financeiro, da arquitetura financeira internacional, que esteja orientada explicitamente para contribuir para a industrialização dos países do sul global, de maneira que esses consigam encontrar posições na cadeia que vão além da exportação de minerais críticos e commodities. O presidente Lula, outro dia, em algum desses fóruns internacionais de que participou, falou disso, né, de como se quer reproduzir a exportação de minérios simplesmente, sem nenhuma agregação de valor, nessa nova corrida, né? Então, corremos o risco de ter uma nova etapa de algo que conhecemos bem, que é esse padrão de comércio. Então, o que me parece que é o grande desafio pelo lado do financiamento? E aí o financiamento é só uma dessas pontas, porque os países ricos, quando você olha para os dados lá do relatório, eles utilizam múltiplos instrumentos para esses múltiplos objetivos, né? Você tem o economista lá atrás, Tim Bergen, que falava disso, né? Cada objetivo é um instrumento, múltiplos objetivos, múltiplos instrumentos, né? Financiamento é um desses instrumentos, compras públicas é outros, enfim. E todos eles estão sendo utilizados para esses múltiplos objetivos: emprego, renda, industrialização, transição climática, segurança nacional, segurança energética. Nós, países em desenvolvimento, temos muitas restrições, né? Tanto custo de capital elevado, restrições fiscais muito maiores, né, que já restringem aí um determinado número de instrumentos, né, porque a gente tem menos recursos. A gente também acaba que, nas evidências lá, os países de desenvolvimento usam muito mais tarifa do que outras coisas. Por quê? Porque tarifa gera recurso, não gasta recurso,
né? Então, já começa por aí, né? Eles falam, não é bom usar tarifas, mas os outros países, muitos países não têm condição de ter outros instrumentos, né? Não tem um sistema financeiro local desenvolvido como tem o Brasil, né? Então, capacidades estatais também afetam esse espaço, né, essa possibilidade de sucesso dessas políticas, né, e a coordenação de instrumentos como algo central dentro dessas capacidades estatais, né. Então, o que me parece, assim, para responder diretamente, né, o que são as reformas do sistema financeiro que contribuem para a estratégia de desenvolvimento dos países do Sul Global nesse contexto? Eu acho que são estratégias, primeiro, que são reformas que dão centralidade para as agendas de desenvolvimento nacionais desses países, né? Que, portanto, partam, né? Que não sejam estratégias que venham de cima para baixo, né? E que olhem para a transição climática, por exemplo, como um objetivo único. Então, o financiamento, fundos climáticos que são criados nos bancos multilaterais, que têm o objetivo exclusivo de reduzir emissões no Sul. Isso não está ajudando necessariamente o Sul a lidar com esse conjunto de desafios de maneira integrada, né? Implementar uma estratégia de desenvolvimento que gere industrialização, mas que também gere redução de emissões, né? E que, inclusive, aproveite a oportunidade da transição climática para gerar emprego, renda, crescimento, que é algo que todos esses países precisam, né? Então, o papel dos bancos nacionais nessa reforma é fundamental. E acho que uma agenda específica que a gente tem defendido é, por exemplo, o uso e o desenho mais claro do sistema do financiamento ao desenvolvimento, né, com base nos bancos nacionais e regionais. Então, como que você cria? Se fala muito em blended finance, criar instrumentos para reduzir o risco do capital privado com financiamento público, né? Mas e o blending entre bancos multilaterais e bancos nacionais, né? Isso ocorre, a gente sabe que o BNDES faz projeto com o Banco Mundial, com o BID, mas como que a gente desenha o sistema de uma maneira a que os bancos multilaterais estejam contribuindo para reduzir custo de capital de maneira expressiva e para que os bancos nacionais, que é quem está mais perto dos projetos, né, e da agenda de desenvolvimento dos governos, consigam estar no centro dessas plataformas e não simplesmente operacionalizando essas agendas, né? Acho que esse é o principal. E o segundo que eu falaria é tributação, porque a gente está falando aqui de estrutura de financiamento e eu acho que a gente também não pode deixar de lado que, para financiar estados e política pública, a gente precisa de agenda de cooperação a nível internacional tributária. Eu acho que o Brasil liderou essa agenda no G20 com a ideia da taxação mínima para muito ricos, super ricos, mas isso também tem que fazer parte de uma discussão, porque não dá para fazer tudo via crédito. Tem partes dos instrumentos que necessitam de capacidade fiscal dos estados. Perfeito, Laura, obrigado. E quando você fala do papel dos bancos nacionais aqui, reforça ainda mais que a BDE tem que estar muito firme nesse tema. Obrigado, Laura. Muito bom. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta para o Nelson, viu, Nelson? Como o BNDES e o Sistema Nacional de Fomento podem transformar o atual ambiente de incerteza em uma agenda concreta de investimento, combinando funding, linhas externas, garantias e instrumentos de mercado para reindustrialização e descarbonização, Nelson? Bom, eu acho que a gente tem feito isso através, como a Laura já mencionou, através de várias parcerias internacionais. Então, o BNDES tem retomado as captações internacionais com organismos multilaterais ou com outros bancos de desenvolvimento. E a gente não tem país ou fonte preferida, vai de Pequim a Washington, né, passando pela Europa, passando pelos países do Golfo. A gente tem várias parcerias, seja com fundos soberanos, seja com bancos, até bancos comerciais, mas bancos comerciais e estatais de outros países. Isso traz bastante recurso, já tem bastante transparência, até porque os nossos parceiros assim cobram. E a gente tem procurado também desenvolver novos mecanismos. Um mecanismo que eu mencionei na minha fala anterior, que é fundos garantidores, né? Já na crise de 2008 já ficou claro, o Covid deixou isso mais claro ainda, que às vezes, mesmo você tendo um crédito incentivado, às vezes você pode ter um crédito e a taxa de mercado, que as firmas estão dispostas a pegar, mas não pegam porque não tem garantia.
Então, isso foi crucial na reconstrução do Rio Grande do Sul, foi crucial durante a Covid, e agora a gente está vendo alguns casos isolados, por exemplo, você vai pegar um setor de florestas no Brasil. Como é uma coisa nova, você não tem um histórico, você não tem garantias, mas é uma questão urgente. Então, você tem que ter iniciativas para repensar essa política de garantias, ou criar instrumentos, ou aperfeiçoar os que já existem. A questão de inovação, por definição, né? Tudo que é inovador não existia antes. Então, você precisa ter alguma política de garantia mais adaptada a isso, ou um novo mecanismo. No BNDES, a gente está estudando agora um produto, opção e inovação, em que eu faço um aporte e eu fico com a opção de ter um direito daquela patente, de ter o direito daquele produto, daquela pesquisa, se ela virar um negócio. Né? As outras coisas que são precisas a gente vive sempre numa transformação contínua, só que tem momentos históricos que ela se acelera. E nós estamos vendo uma aceleração na mudança tecnológica, com digitalização, agora inteligência artificial, que vai mudar a natureza de emprego de todo mundo nessa sala, dos nossos filhos. E é preciso ter mais investimento em tecnologia, mais investimento nessas atividades. Aí nós, junto com a FINEP, temos trabalhado num programa de inovação que usa a TR como referência. E isso já tem possibilidade, o Croco foi lá do BNMG, está no BHTEC agora, tem possibilitado um aumento muito grande do financiamento e inovação, que o Elias mencionou aqui na abertura. E tem algumas atividades que merecem um tratamento específico, o que a gente chama de uns fundos dedicados. Então, nessa gestão do presidente Lula, né, ali sob a liderança do Mercadante, a gente pegou um fundo que foi o presidente Lula que criou lá em 2009, na COP de Copenhague, quando nenhum país estava pensando nisso, ele criou o Fundo Clima, que era um fundo que recebe parte da renda do petróleo do Brasil para aplicar em projetos de transição climática, mitigação, adaptação. Só que ele era um fundo que até 2022 já recebia 500 milhões de reais. Com o apoio do ministro Haddad, da equipe dele, a Fazenda em 2024 colocou 10 bilhões, ano passado 15, e para esse ano tem 27. Mudou o patamar. Então você tem um novo instrumento com taxas incentivadas para financiar recuperação de áreas degradadas, indústria verde, fontes de energia renovável e, crescentemente, adaptação. Se a gente não gastar mais em adaptação, a gente vai gastar muito mais que em perdas e danos, como ficou mostrado na questão do Rio Grande do Sul. E isso não é só adaptação, também envolve todo um replanejamento da nossa cidade. Nós vamos ter que reconstruir nossas cidades ao longo desses próximos 50 anos, o que abre a necessidade de muito planejamento, muita coordenação e fontes novas de financiamento. A segunda fundo dedicado, esse criado agora pelo presidente Lula nesse mandato, o Fundo Clima foi criado em 2009, no segundo mandato dele. É o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, FIIs, né? Que a gente criou esse ano, acho que tem 20 e poucos bilhões de valor, focado em educação, saúde e segurança pública, principalmente para estados e municípios. Pode até financiar algumas PPPs, às vezes tem PPP de creche de escola, tem PPP de alguns hospitais, mas também projetos 100% públicos. Porque isso influencia o bem-estar diretamente. Né? Saúde ficou claro durante a Covid. Educação, capital humano. Né? A gente precisa investir mais e mais nas pessoas. E, crescentemente, e a população brasileira mostra nas pesquisas de opinião, segurança pública. É preciso investir mais em segurança pública, mais em tecnologia, melhores sistemas de informação. Então, esses são fundos que foram criados agora também com taxas incentivadas, que podem aumentar bastante esses investimentos nessa infraestrutura que é mais particular, a infraestrutura ambiental e a infraestrutura social. Então, a gente tem procurado fazer isso, atuando via fundos garantidores, novas fontes de saneamento, estabelecendo parcerias internacionais. Né? No mundo multipolar, indo para a questão da aula, se abre também muitas janelas de oportunidade, de colaboração. E o Brasil sempre se beneficiou, em períodos como esse, de ser um país aberto à colaboração de várias fontes de financiamento, de vários tipos de economia. E eu acho que agora a gente tem essa oportunidade também. Excelente, Nelson. Na sua fala fica muito clara aí a importância dos fundos. São diversos tipos, e a gente citou vários aqui desde o começo do nosso fórum hoje, e concordo com você. Mesmo a taxa de mercado, se você não tiver uma garantia para dar, né, para o banco, para quem estiver operando, a gente não consegue avançar e desenvolver alguns segmentos. Então, muito obrigado pela fala aí, Nelson. E agora vamos bater um papo aqui com o Croco. Né? Vou te fazer uma pergunta também. Quais vulnerabilidades da estrutura produtiva brasileira tendem a se aprofundar em um mundo mais fragmentado e, em contrapartida, quais oportunidades estratégicas o país deveria priorizar para elevar
produtividade, densidade industrial e desenvolvimento regional, Croco? Bom, Melhorou. eu acho que é evidente, desde a crise da Covid, principalmente desde a COP15, onde a questão climática ficou evidente, que assim, existem gargalos, efetivamente, na estrutura produtiva e, como a Laura e esse relatório do Banco Mundial fala, a política industrial voltou à moda efetivamente, né? Eu acho que o momento atual apenas é mais um elemento, né? Porque se você pegar as últimas crises que nós tivemos, crise da Covid, crise climática, eu vou chamar a crise do protecionismo ou do tarifácio do Trump, todas elas evidenciaram a necessidade de você voltar a ter política industrial para você incorporar setores que foram fundamentais. O Complexo Industrial da Saúde, que virou política pública nacional, no Ministério virou pauta da ANIB, virou no Ministério da Saúde e no próprio BNDES, mostra a necessidade de você ter complementariedades que são fundamentais. No caso específico, hoje, agora, por exemplo, com a Guerra do Golfo, né, mostra claramente a questão, por exemplo, dos fertilizantes, né? O Brasil vai sofrer pesadamente com a questão dos fertilizantes, né? E isso vai ser um impacto significativo. Então, todas as crises que a gente vem, choques de crise que nós estamos vivendo recentemente, mostram a necessidade de políticas de reconstrução de maior autonomia na produção industrial brasileira. Então, isso se dá em todos os setores. Uma coisa que essa crise tem diferente, eu acho que é o grande elemento dela, é porque ela não vai afetar apenas a questão produtiva. Eu acho que ela tem um impacto significativo, pegando a pergunta que foi feita para a Laura, sobre a arquitetura do sistema financeiro internacional. Nós vamos lembrar o seguinte, não é um simples fato do petróleo deixar de ser comerciado em dólar, né, os chamados petrodólar, não significa simplesmente uma fraqueza do sistema financeiro norte-americano, né, porque esse sistema, desde que o petróleo passou mundialmente a ser comercializado em dólar, chamado petrodólares, quer dizer, isso reforçou a moeda americana, mas, mais do que isso, reforçou um sistema de reciclagem desse dólar dentro do mercado financeiro internacional. Quer dizer, você não pode deixar de entender o processo de financiarização da economia mundial sem levar em conta a pletora de recursos que o petrodólar leva aos mercados financeiros internacionais à busca de novos investimentos e novas. Então, hoje você tem no mundo uma pletora de investimentos, fundos de investimento, a era do asset management, né, da área do capitalismo, da asset management, que estão atrás de financiamentos e de oportunidades. E boa parte, tá, das estratégias de desenvolvimento são estratégias que vão ligar e conversar com essa pletora. Então, por exemplo, a estratégia de mudança climática, quando a gente fala do blended finance, da redução do risco para atrair o capital privado, é uma estratégia para dar viabilidade financeira para esses recursos que estão por aí. Então, mundialmente, quer dizer, o Banco Mundial, dos Millions for Trillions, quando eles lançaram esse programa, o OECD, busca claramente que nós vamos enfrentar a questão climática, né, através, tá, do blended finance, através da atração do capital privado para a solução. O Brasil tem feito isso também. O Brasil faz isso com uma maestria, eu acho que dos países do sul global, um dos que tem a melhor qualidade para fazer isso. Só pegar o Ecoinvest Brasil. O Ecoinvest Brasil. O problema é que eu acho que quando você deixa, essa que é a crise, quando você deixa o petróleo, deixa de ser, ou parcela significativa do petróleo, deixa de ser financiado por esse mecanismo, né, ou deixa de ser financiado em dólar, esse mecanismo e essa petróleo tem um impacto. Né? Você vai ter um impacto significativo nos instrumentos de de-risking que são utilizados hoje para, por exemplo, incentivar a mudança climática.
Se você olhar os indicadores hoje lá, de bolsa, de ativos que são clean, comparados com ativos, índices de bolsas da indústria Brown, né? A do petróleo subiu, mas os clean têm, no curto prazo, um aumento significativo do custo também. Porque você vai ter, dentro desse modelo, e dentro desse modelo que é utilizado, um maior custo para você atrair e de risco o capital. Porque, nesse momento, o capital ficou mais caro. Tem inflação, vai ter aumento da taxa de juros, o capital vai ficar mais caro e até a própria estratégia, tá, de atração de capital para enfrentar os problemas de investimentos que a gente precisa vai ficar mais clara. Essa é que é a grande, eu acho que é grande impacto imediato. O impacto industrial é muito claro, é muito evidente, e a gente consegue identificar. Agora, o instrumento central que é utilizado hoje como status quo mundial para enfrentar os problemas da crise climática, da transformação climática, etc., até a própria inovação, ele vai ficar mais custoso no curto prazo. Ele também vai ficar mais custoso no curto prazo. E não necessariamente com volume de capital, tá, privado aí procurando investimentos ou melhores opções. Pode ser que, se você põe tudo em yuan, seja mais fácil negociar com o padrão, com o sistema financeiro chinês, o que é muito mais fácil do que o europeu. Mas eu acho que essa é uma discussão que indica claramente os desafios que estão colocados para hoje. Excelente, Coco. E os desafios são enormes, a gente veio para a tua fala, né? Mas foi muito bom escutar de você o sucesso que é a Ecoinvest, né? Te acompanhou de perto aqui, o próprio, assumindo agora o ministro Dario, fala bastante dele, então isso é bom também escutar. Bom, agora a gente está aqui com o economista-chefe do Banco do Brasil, Marcelo Rebelo, né? E aí, Marcelo, para a gente conversar um pouco aqui, olhando a conjuntura do banco e o que a gente tem de experiência aqui, te perguntar, né? Quais são hoje os principais canais pelos quais a incerteza global afeta o custo do capital, o crédito, o comércio exterior e o apetite a investir no Brasil? Excelente. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Prazer enorme estar participando de um fórum tão seleto como esse. Tá sim. Eu diria assim, Euler, que do ponto de vista de conjuntura, né, eu acho que a forma como a incerteza ela afeta todos esses canais econômicos que você citou são os canais tradicionais e bem mapeados, né? Acho que, de um modo geral, maior incerteza traz maior aversão ao risco, afeta decisões de investimentos, por conseguinte, afeta crescimento mundial, e isso acaba, ao final e ao cabo, tornando o fluxo de capitais, sobretudo para economias emergentes, como é o caso brasileiro, mais seletivo, né? Então, você tem um ambiente mais incerto, isso afeta prêmios de risco, eventualmente desvalorizações cambiais, pressões inflacionárias e, por conseguinte, gera uma política monetária mais restritiva que afeta o custo de capital, né? Então, acho que isso é o canal tradicional e acho que bem mapeado e com uma evidência empírica bastante forte. O que eu queria trazer assim, como reflexão é que eu acho que hoje você falou de conjuntura, né? A gente vive uma situação algo, eu diria, inusual, né? Acho que desde que a gente teve a chegada do Donald Trump em final de 2024, né, nos Estados Unidos, eu acho que a grande fonte de incerteza se transformou a economia americana, né? A economia americana passou a ser a grande fonte dessa incerteza que você mencionou, com impactos sobre aspectos de governança, de institucionalidade, ou seja, não apenas vinculados a decisões de política econômica, né? E isso acabou afetando, por exemplo, o dólar, né? O valor global do dólar. Quando a gente pega, por exemplo, a dinâmica do real nesses últimos anos, a gente percebe, até há pouco, uma valorização próxima de 20% da nossa moeda, da nossa taxa de câmbio frente ao dólar. A gente saiu lá de 6,20, final de 24, está sendo negociado agora mais perto de 5,10, 5,15, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que mesmo nesse contexto de maior incerteza, e aí vamos lembrar, os últimos anos foram marcados por conflitos armados,
por políticas tarifárias sendo revisitadas de forma bastante abrupta. Aqui no Brasil, especificamente, em 2025, toda a discussão envolvendo Lei Magnitsky, que acabou afetando não só a percepção de Brasil, como de algumas empresas em particular. A despeito disso, o fluxo, o Brasil tem sido fonte de recepção, né, de fluxo de capitais. Vou dar um exemplo aqui do próprio banco. Dentro do nosso contexto de finanças sustentáveis, nos últimos anos a gente... recursos rotulados, né, 46 bilhões de reais captados, né, sendo cerca de 90% disso de 2023 para cá. Então, acho que, de um modo geral, a despeito desse contexto mais incerto, o Brasil tem sido visto com bons olhos. A reflexão que eu acho que a gente pode tentar endereçar e aí, usando números oficiais, né, pensando nos sinais em torno da sustentabilidade da dívida, né, eu acho que se a gente tivesse uma posição algo mais, eu diria, alvissareira, a gente estaria voando assim, em termos globais, né? A gente tem números macro muito robustos quando a gente pensa em termos de crescimento resiliente nos últimos anos, níveis recordes de taxa de desemprego, né? Portanto, gerando bem-estar, e um ciclo de investimentos em infraestrutura capitaneado, sobretudo, pelo programa de concessões, muito bem estruturado, desenhado, e um pipeline enorme de investimentos em infraestrutura a ser executado. Eu acho que a gente está na direção correta, né? E vale lembrar, em meio a toda essa nova agenda, né, a gente tem uma posição bastante diferenciada, seja do ponto de vista da nossa posição estratégica, geopolítica, que já foi mencionada aqui. A gente conversa com todos os polos. Do ponto de vista de ativos, a gente tem recursos naturais, biodiversidade, água, uma matriz energética limpa, potencial renovável enorme. Então, acho que a gente está muito bem posicionado. E eu acho que, em termos de gestão da política fiscal, eu acho que esse talvez seja o elemento que falta para que a gente efetivamente esteja nos diferenciando do resto do mundo. Muito bom, Marcelo. Você traz aí alguns ingredientes na sua fala que nos deixam otimistas também, né? Então, existe ainda esse apetite a investir no Brasil, apesar dos desafios. E agora, vou fazer uma pergunta para a Kate, que eu não fiz ainda, Kate, para a gente começar essa conversa. Então, quais tendências internacionais precisam ser corretamente interpretadas pelo Estado brasileiro para construir uma estratégia de desenvolvimento mais coordenada, resiliente e aderente aos novos eixos globais? Obrigada, Euler. Quero agradecer à BDE pelo convite, cumprimentar aqui os painelistas. Refletir sobre tendências, né, e tirar daí o que é uma análise correta ou incorreta, eu acho que é um desafio enorme no contexto que a gente está vivendo. Correndo o risco aqui de repetir o que os colegas disseram, eu acho que a gente vive um momento de crise, e a gente pode dizer que é de múltiplas crises em diferentes áreas, e de um crescimento do nível de incerteza global, e que eu acho que tem dois pontos que trazem uma singularidade, talvez porque o momento que a gente está vivendo hoje, que nos leva à necessidade de fazer reflexões mais profundas e talvez mudar a lente com a qual a gente observa as buscas de soluções atuais. A primeira é a crise climática, né? A emergência climática. Isso nos leva a mudar alguns conceitos, inclusive, sobre os quais a gente parte para entender a realidade que a gente observa hoje. E um segundo ponto, eu acho que a gente está na iminência de uma mudança muito mais profunda na arquitetura financeira internacional, como trouxe aqui o professor Croco, e que eu ouvi algumas semanas atrás alguns pesquisadores da área de comércio falando: esqueça tudo que você conhece da área de comércio se você quiser entender o tabuleiro no qual você está hoje de tarifas. O tabuleiro mudou e a gente tem que pensar como tarifa está sendo observada hoje no contexto de geopolítico, de disputa política. Eu acho que também precisaremos pensar sobre novos parâmetros, novas bases, se a gente quiser entender o funcionamento da arquitetura financeira e a dinâmica financeira daqui por diante. Vou pegar o ponto primeiro da emergência climática, que eu acho que nos dá um gancho aqui quando a gente está pensando no tema central da nossa discussão hoje, que é desenvolvimento.
Eu acho que a crise climática ela traz uma mudança, inclusive, do significado da noção de desenvolvimento. Ao contrário do que a gente vinha até pouco tempo atrás, né, no final do século passado, ao longo da grande parte do século passado, desenvolvimento era entendido como uma busca individual das economias. As economias têm que sair da armadilha da renda média, os países têm que buscar o seu modelo de desenvolvimento. A crise climática ela traz para o conceito de desenvolvimento a noção de que ela é uma meta coletiva, um objetivo global. Não adianta a gente ter um país alcançando o nível de uma renda mais alta no norte, se aqui no sul global a gente vai continuar com problemas para conseguir inserir a população e ter um sistema produtivo que evite, por exemplo, de a gente aniquilar o cerrado brasileiro ou o cerrado o ecossistema nos países africanos. E isso leva a gente a afastar algumas noções que permeiam a noção de endividamento e desenvolvimento na ótica individual. A gente reduz um pouco ali o caráter competitivo. A gente fortalece a necessidade de uma maior cooperação entre as economias para que a gente consiga alcançar um nível de coordenação de forma que as nossas soluções sejam implementadas e alcance ali uma solução que a gente permeie a sociedade numa perspectiva global. Eu acho que esse é um ponto central que não vou conseguir destrinchar aqui, mas ele muda muitas bases sobre as quais a gente tem que buscar a construção de soluções. E o segundo, eu diria que essa crise climática ela vem com uma palavra que, às vezes, eu acho que é um pouco negligenciada, que é emergência. Emergência é para ontem. A gente tem que conseguir fazer uma coordenação de investimento no curto espaço de tempo. E aí eu acho que ela traz alguns elementos desafiadores para a dinâmica financeira na forma que a gente a entende hoje. O primeiro é a escala. A gente precisa financiar projetos de infraestrutura que muda a nossa matriz energética, que muda a nossa estrutura produtiva, que fomenta inovações. O Nelson falou aqui inteligência artificial, que a gente fomente construção de novas tecnologias e que faça com que a gente incorpore isso nos modais de transporte, na forma como residimos, no desenho de cidades, enfim. São projetos de grande porte que exigem um volume de investimento muito grande. E aí, a gente conseguir alavancar isso de forma coordenada, eu acho que é um desafio enorme quando a gente pensa na estrutura do sistema financeiro atual. O segundo é maturidade. São projetos de longo prazo que, normalmente, o retorno desses investimentos ultrapassa o horizonte de vida dos investidores, ultrapassa o nosso aqui. Se a gente pensar nesse curto prazismo, ou seja, eu vou colocar um investimento, mas eu quero usufruir do retorno. Se a gente ficar só nessa ótica, na lógica privada, a gente não consegue fazer esses alocamentos no tempo de maturação que esses investimentos exigem. O segundo é a urgência, como eu estava falando, né? São investimentos, são dois desafios: escala e maturidade, que precisam acontecer de forma rápida. Eu falo urgente, não temos tempo, né? Se a gente for esperar que todos os parâmetros dos quais a gente analisa risco se acomodem para realizar o investimento não vai sair e a gente talvez não estejamos aqui para discuti-los. Terceiro, o quarto ponto, que eu acho que é um aspecto que vem também decorrente da mudança que eu falei na noção de desenvolvimento, é a coordenação. A gente precisa realizar um número enorme de projetos de financiamento para acontecer essa mudança climática, que precisa acontecer de forma conjunta, simultaneamente, de forma encadeada, planejada, ou seja, coordenada. E isso exige uma coordenação não só na realização dos investimentos, mas também no escopo dos quais ele é aplicado, ou seja, são projetos que extrapolam a fronteira ali municipal, estadual, nacional, ou seja, exige uma coordenação em diferentes dimensões. E aí, um ponto que é central, que resume tudo isso, é a incerteza. Quando a gente fala em incerteza, a gente está escondendo esses outros fatores. O que está por trás dessa incerteza? Então, eu falo, são projetos que eu estou falando de implementações que vão trazer novas formas produtivas, o uso de tecnologias e num contexto de transformação sistêmica. A gente está falando sobre o desafio de ter que
mudar a nossa noção de desenvolvimento, enfrentar esses, eu vou falar, canais de incerteza, seja desdobramento, mas num contexto de transformação internacional constante. Eu falo transformação constante porque ela é contínua, ela está acontecendo hoje, e isso leva para o nível de certeza num patamar que a gente talvez tenha visto poucas vezes na história recente. Nesse ambiente, algumas coisas têm que ficar claras para a gente. As nossas projeções econômicas elas vão errar e elas vão impactar o custo dos projetos. E a gente tem que saber que isso vai acontecer e buscar meios de lidar com isso. Aqueles que falam sobre novos eixos de desenvolvimento, que era uma parte dessa questão, quando a gente fala em novos eixos de desenvolvimento, a gente não tem registros históricos sobre ele. Então, nossos cálculos probabilísticos ele não têm uma história para poder a gente se basear. A gente vai ter que criar novos parâmetros se a gente quiser fazer a criação desses investimentos. E, nesse cenário, eu estava até brincando, é quase uma bet, né? A gente não calcula o risco, a gente aposta. Vamos ver, estamos todos aqui no ambiente de bets. E aí, eu acho que nesse contexto de múltiplas crises, diante de uma incerteza tão elevada, se a gente continuar com as mesmas buscas tradicionais de soluções, a gente vai se deparar com uma imobilização do capital. Porque a reação dado o olhar sobre o qual a gente mensura risco-retorno, a reação é imediata. Eu não vou para esse cenário de mundo real, de muito arriscado. Eu vou continuar criando soluções que me permitem remunerar esse capital, mas num ambiente no qual eu não vou para esse cenário de grande incerteza e de investimentos. E aí eu acho que o Sistema Nacional de Fomentos, com todos os instrumentos que a gente está falando aqui, de garantias de fundos públicos, atuação de fundos de bancos de desenvolvimento, de bancos, não só fundos, mas bancos públicos, é fundamental. Porque eu não estou falando só de atuar aonde o setor privado não está, mas de nos ajudar a mudar a leitura. A gente mudou de tabuleiro, a gente está iminente. E quanto mais rápido a gente entender qual vai ser as novas regras do jogo, o novo tabuleiro, mais fácil ou menos tortuoso, né, ou dramático vai ser a nossa mudança, o nosso caminho nesse novo ambiente de arquitetura financeira internacional. E aqui, pegando só um pouco a fala, o ponto final que você trouxe sobre interpretações aqui para o Brasil, pensando aqui, tentando aterrissar um pouco e falar de algumas coisas mais práticas. Eu diria que eu vou ressaltar 2 pontos que talvez sejam importantes para a gente começar a fomentar essa mudança. A primeira é nós desenvolvermos habilidade e capacidade, eu falo capacidade técnica, até institucional, né, instituições, para a gente ter um olhar sistêmico do que está acontecendo, tentar fazer aquilo que é difícil de olhar, como que o sistema financeiro está olhando esses cenários, os parâmetros que ele está usando e como que ele está conversando com essa diferente objetivo, ou seja, essa diferente noção de desenvolvimento. Então, olhar o sistema financeiro de forma sistêmica, ou seja, como fundos de pensão, fundos de investimento, a gestão de tesouraria dos bancos privados, junto com a gestão da carteira de projetos de bancos públicos, é fundamental. A gente está falando de um capital que gira em diferentes pontos desse sistema financeiro, mas é o mesmo. Então, a gente tem que pensar em políticas, quando a gente fala de tributação, como a Laura trouxe, ou quando a gente fala de regulação, a gente regula seguro de um lado ou fundo garantia do outro, ele impacta ali, como a gente está desenvolvendo o setor de fundos de investimento. A gente regula o setor de fundo de investimento, impacta ali como a gente vai pensar a gestão de capitais na tesouraria. Ou seja, olhar sistêmico, eu acho que é um ponto importante, principalmente para trazer os 2 eixos que você colocou na pergunta, que é pensar estratégias coordenadas. O segundo, eu acho que nós, enquanto o Estado brasileiro, precisa entender, aumentar o seu conhecimento, talvez, mas assim, de uma forma mais disseminada, né, entre os órgãos que trabalham com o funcionamento prático do sistema financeiro, mas entender o funcionamento do sistema financeiro prático, entender as suas fontes de riscos sistêmicos, de forma que a gente consiga realmente direcionar o sistema para fomentar aí um financiamento da economia real.
né, e fomentar um ciclo de investimento. Quando eu falo transição, não é um ponto no tempo, realizei o investimento e ponto. Eu vou precisar fazer isso ao longo de uma trajetória, e essa trajetória tem que acontecer de forma que eu vou repactuando ali os meus desequilíbrios entre ativos e passivos sistêmicos, de forma que eu consiga atravessar isso com também estabilidade nesse ambiente internacional. E isso é super importante. E aí eu vou reforçar o ponto do Sistema Nacional de Fomento, novamente, não só preenchendo as lacunas da onde o privado não atua, mas também fomentando, reduzindo as fragilidades e aumentando a estabilidade no sistema, o que é essencial se a gente quiser pensar no segundo ponto, que é a resiliência. Por fim, só muito breve, o IPEA, da onde eu estou trabalhando hoje, está se preparando para pensar sobre essas novas bases. Acho que é legal a academia, porque ela traz a oportunidade de a gente pensar fora ali do nosso dia a dia, da nossa visão imediatista. A gente está trabalhando para criar uma plataforma onde a gente acompanha a arquitetura financeira internacional de um pouco mais de perto, conectando especialistas da academia, né, do setor privado, do setor público, fomentando esse debate. Deve ser denominado de um núcleo de arquitetura financeira, e eu espero trazer novidades para vocês em breve dessa iniciativa. Obrigada. Excelente, Kate. E na sua fala também fica muito clara a importância do Sistema Nacional de Fomento, né? Você reforçou várias vezes, então te agradeço também aí. Bom, eu acho que essa primeira rodada de conversa foi muito rica, né? Então, agradecer aí os 5 panelistas, e agora eu vou propor algo um pouco diferente, né? Então, eu gostaria de não direcionar a pergunta, eu vou colocar aqui um tema e a gente pode fazer um debate, 1, 2 falam, 3, mais para a gente, pode ser? E aí, pessoal, depois, dando tempo, a gente vai administrar o tempo, né? Como esse espaço arena ele é propício, a gente pode abrir para algumas perguntas também, né, do pessoal que está conosco aqui, mas vamos começar aqui com bate-papo, então. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, quem quiser puxar, fica à vontade. Quais mudanças do ambiente internacional alteraram, de forma mais relevante, as condições para formular uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil nos próximos anos? Quem gostaria de comentar? Bom, como já foi colocado, a mudança na política dos Estados Unidos, que deixou claro uma coisa que todos os economistas já sabem há muito tempo. Política industrial importa, porque o desenvolvimento sempre foi feita. No passado era feita com viés de política tecnológica, e mais recentemente com política ambiental, e agora claramente com política industrial. Covid mostrou que resiliência é um fator importante. Os economistas são muito obcecados com eficiência. A gente quer sempre minimizar o custo. E, às vezes, a solução que minimiza o custo é uma solução não resiliente. Qualquer choque derruba. Então, às vezes, a gente tem que ter práticas que, numa análise de custo e benefício, em períodos de tranquilidade, parecem ineficientes. Mas, quando vem um choque, elas mostram que são bem eficientes. Aí é uma questão mais de engenharia. Você tem que fazer a ponte para suportar furacão, para suportar enchente. Você não pode basear só no melhor cenário. Então, o Covid mostrou a importância da resiliência. A questão da mudança climática está se acelerando. Ela já existia, mas agora acho que também para os negacionistas fica mais difícil negar. E a gente vê um aumento de frequência de eventos climáticos extremos acontecendo. E, por último, para ser rápido, para ficar bate-papo, novo choque do petróleo. Lembrando que os choques do petróleo dos anos 70 geraram a crise da dívida, contribuíram para a crise da dívida, contribuíram para o grande período inflacionário, contribuíram para uma mudança energética. Eu sempre lembro, foi do choque do petróleo que a gente criou o pró-álcool, hoje o Brasil tem um biocombustível. Foi procurar petróleo na plataforma continental, hoje tem o pré-sal. Foi buscar mais autonomia energética, Itaipu e todo o sistema de hidrelétricas. Então, esse choque vai gerar, já está gerando um movimento maior de mudança, vai acelerar a transição energética. Ô Nelson, você citou um ponto que eu acho que é bastante relevante, que na sua fala inicial sobre transparência, né? Porque muitas vezes, com esse foco na eficiência, a gente centra muito o foco no custo e não efetivamente naquilo que tem de retorno. Então, em adição a isso que você colocou, acho que uma série de políticas públicas elas precisam ter uma transparência muito clara. Eu fico muito feliz de ouvir a sua fala inicial na direção de que tanto o BNDES como os demais bancos colocam isso de forma bastante aberta para a sociedade endereçar bem esse debate. Vou falar talvez de forma diferente, 2 que o Nelson já falou e mais uma, rapidinho. Acho que
em relação a essa guerra e o choque de petróleo, concordo com o Nelson que isso vai acelerar a transição energética. Os países estão vendo que aqueles que já tinham feito lá atrás os investimentos, a Goldman Sachs fez um relatório de projeção de PIB para os países agora, não sei se vocês viram, mas a China está com menor redução na sua projeção de crescimento, quase que a metade da economia americana. Quando viram o choque, falaram, não, os produtores de petróleo vão se beneficiar, os importadores, né, os exportadores líquidos vão se beneficiar, os importadores líquidos vão se prejudicar. Né? Parecia que era assim, uma relação binária. Agora já está claro que a China, pelo seu investimento renovável, que já é a metade da fonte de energia, e reservas de petróleo também acumuladas lá atrás, vai se prejudicar menos que a economia americana, né? que todos consideraram de cara. A Espanha, que tinha feito também uma transição nas suas fontes de eletricidade, né, para renováveis, também está em melhor posição do que o resto da Europa. Então, acho que isso vai acelerar a transição. E, para nós, por que isso importa? Bom, primeiro que nós temos vantagens muito claras já nesse aspecto, que é pelos biocombustíveis, pelas fontes renováveis hidrelétricas, etc. Por outro lado, nós também temos os chamados ativos, os stranded assets. Né? Se todos os outros países vão fazer transição, ter petróleo não é mais suficiente para resiliência a um choque como esse. Né? Então, nós temos também que pensar, e aí o Fundo Clima é um exemplo, né, como redirecionar esses recursos. Agora, esse excedente de lucro que vai vir pelo fato de sermos exportadores líquidos de petróleo para financiar essa transição e essa diversificação da nossa economia, que nos tornará mais resilientes para frente, seja com adaptação, seja com industrialização mesmo. Né? Então, acho que tem um lado também de entender a oportunidade que esse momento traz de windfall profits, né? dos lucros extraordinários, seja pela própria Petrobras, que já tem um plano de investir em biocombustíveis, né, e está diversificando suas atividades, seja por meio de fundo clima, de fundos soberanos, de outros canais. Então, vou colocar esse aqui como o principal. Enfim, deixa eu... Posso pegar um? Claro, por favor. Eu acho que tem... e a gente não tem que ter medo de pôr o dedo na ferida. Né? Existem oportunidades que estão sendo colocadas. Claramente estão sendo colocadas, e o Brasil está aí cheio de exemplo. Mas, nesse primeiro momento, até para criar essas oportunidades vai ficar mais custoso nesse momento. Vai ficar mais custoso nesse momento fazer a transição energética. Mesmo que, é o que está falando, a projeção de longo prazo de ação está subindo no longo prazo, mas no curto prazo é coisa. E aí, gente, nós temos que enfrentar um problema sério. Nós temos que entender que política fiscal e política monetária não é independente da estratégia de desenvolvimento e do curso de desenvolvimento. Tá? Eu vou abertamente, quer dizer, o Nelson está rindo aqui. Eu não estou no governo mais, eu tenho uma certa allowance. A vantagem de falar como acadêmico é que você tem mais uma allowance do que antes, apesar do alinhamento. Mas a gente tem que ter uma política... Por exemplo, o espaço fiscal tem que ser criado. Não dá para você, no momento de crise, já não dava na Covid, não dava na transição energética e agora na questão do petróleo, você ficar preocupado em ancorar a expectativa na política fiscal. Né? Óbvio que você tem que tratar esse momento como um momento de guerra, como um momento que você trata o país numa estratégia enfrentando uma crise global. Então, você tem que ter outras alternativas. Não dá para pensar a política monetária, uma regulação financeira, inclusive, onde o investimento em tecnologia verde ou investimento em tecnologia brown tem o mesmo requisito de capital que você vai ter colocado. Quer dizer, a política de regulamentação financeira e até a própria política monetária ser considerada neutra nos seus efeitos. Quer dizer, isso tem que ser enfrentado também. Essa perspectiva tem que começar a ser enfrentada, porque senão não tem jeito. Quer dizer, vai ficar mais custoso, a gente tem que achar espaço fiscal. Não, tem um monte de estudos falando, por exemplo, para tirar do cálculo fiscal investimento climático. Né? Tem um monte de estudo pedindo para tirar do cálculo investimento climático. Então, eu acho que esse é um dedo da ferida. E, no caso especificamente brasileiro, 15% não há
de-risking que você faça para igualar retorno e redução de custo e retorno a 15%. Né? Vai por garantia assim, lá longe para poder... O custo é muito elevado. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Mas se a gente quer avançar, a gente tem que colocar o dedo na ferida, né, Cláudio? Acho que você falou muito bem. Então, vamos assim, acho que foi bacana essa dinâmica aqui. Vou soltar mais uma pergunta aqui, que aí quem ficar mais à vontade pode começar, por favor, a gente faz uma nova conversa. Que ajustes na arquitetura de financiamento, doméstica e internacional, são mais urgentes para a gente reduzir o custo de capital e ampliar o investimento em infraestrutura, inovação e transição climática? Falamos um pouco, mas acho que podia... Regulação da conta de capital. Vou ser a croco da mesa aqui e falar aquilo que quem não está no governo pode falar. A gente vinha falando do impacto nos juros, Croco. Eu discordo um pouco. Não é só Brasil e sua política monetária que estão definindo a taxa de juros brasileira. Nós estamos num momento em que as taxas de juros no mundo sobem muito e o Brasil tem uma volatilidade de câmbio acima de outros emergentes, por atrair tanto capital especulativo de curto prazo, que talvez a gente não queira, né? Ou que não queira da maneira como vem entrando e saindo e criando volatilidade para a gente, que com uma meta de inflação que hoje é de patamar de país desenvolvido, né, que a gente tem, nos leva a ter um patamar de juros altíssimo. Então, acho que faz parte também discutir da arquitetura financeira internacional, discutir como é que os países, aliás, o próprio FMI soltou relatório sobre isso, como é que os países fazem a gestão desses fluxos de capitais pró-cíclicos, né, que vêm para os países em desenvolvimento em períodos bons e saem dos países em desenvolvimento em períodos ruins e, portanto, aprofundam assimetrias. Né? E acho que não tem como a gente resolver o problema de custo de capital sem a gente atacar esses elementos também mais sistêmicos. E aí não é, claro, um país, outro país. Acho que tem que ter uma discussão coordenada dos países de criar mecanismos de blindagem e proteção, ainda mais com o dólar diminuindo seu papel como moeda de reserva, que a gente não falou aqui, mas outra mudança e tendência internacional, que, aliás, o Banco Central brasileiro diversificou agora, mais ainda, né, suas reservas internacionais. Eu vi algo hoje, ontem. Mas no mundo inteiro essa é a tendência. O dólar não é mais o ativo livre de risco que era antes, e isso dificulta, não é só manejo de reserva internacional mais que vai nos proteger, como nos protegeu tanto nos últimos tempos. Eu só acrescentar, bom, vocês estão fazendo a convenção do pessoal aqui, mas tudo bem. Essa questão do crédito direcionado, assim, a gente é colocado que o crédito direcionado é um custo e causa uma parte da taxa de juros, né? Matematicamente, sim. Né? Se tiver um crédito que não é sujeito, não é diretamente ligado à taxa de mercado, ele vai diminuir a eficiência da política monetária. Só que em economia, a questão não é só se pode, a questão é quanto. Tá? E a gente fez várias análises no BNDES e viu que isso é mínimo. Entendeu? A gente refez os estudos. E, na verdade, no linguajar dos estatísticos, você não pode rejeitar a hipótese nula que o impacto é zero. Só que eu quero colocar uma coisa mais importante. Por que a gente tem essa discussão? Por que a gente tem essa discussão toda sobre crédito aqui do desenvolvimento? Uma parte pelo juro alto. Toda essa estrutura de crédito direcionado, de crédito focalizado que a gente tem, ela não surgiu do nada, ela surgiu nos últimos 20, 30 anos. Em parte devido à trajetória de juro alto que a gente tem durante muito tempo. Tem essa pergunta entre todos os economistas, por que o juro no Brasil é tão alto? Né? Não tem uma resposta única, tem várias causas, mas eu gosto sempre de botar em termos históricos. A era do juro alto, a gente que é velho lembra, mas a era do juro alto no Brasil ainda é recente, tem 30 e poucos anos. Ela começa ali com 91, 92, quando entra o Marcílio, e o Marcílio na Fazenda e o GRO para preparar o Plano Real, que joga o juro lá em cima para fazer a âncora cambial. E foi o preço a ser pago para fazer a estabilização. E desde então a gente vem lutando, naquela época o juro real era 45% ao ano. Né? Hoje está em 9%, já chegou a ser 5%. Então, assim, também não vamos virar um complexo de vira-lata, a gente vem conseguindo reduzir. Mas o fato é que esse período longo de juros altos, a água corre para o mar. Sabendo a economia ou não, a sociedade pede crédito direcionado. Então, uma parte do que eu quero dizer, vou inverter um pouco a resposta, uma parte do custo fiscal do crédito direcionado é o impacto de a gente ter um juro mais elevado. E isso aparece
Você precisa se enfrentar, acho que tem que se enfrentar, e uma das coisas que você tem agora como economista entrando na macro, para você ter um crescimento sustentado, você tem que ter aumento de produtividade, você tem que ter aumento de investimento. E é muito difícil você fazer isso com esse juro tão elevado. Para enfrentar esses problemas, teoricamente, você pode fazer um ajuste cortando. Né? Você pode ser o perfeito idiota neoliberal, eu vou fazer um ajuste cortando todos os gastos. Né? Funciona na planilha, mas não passa na sociedade. Você pode ser o perfeito idiota de extrema esquerda, não, vou fazer só aumento de imposto. Também não passa. Então, a dificuldade é você construir esse consenso. Aos trancos e barrancos, a gente tem conseguido fazer isso. E aí, no curto prazo, é análogo ao crédito direcionado, quando você não tem consenso político claro, a dívida se torna a variável de ajuste. É o aumento de endividamento que prolonga o problema enquanto a gente discute como sair dele. Vários países do mundo fazem isso, vários países do mundo fazem isso em tempos de guerra. A gente vive um período quase de guerra permanente agora, né? Guerra de briga na rede social e agora briga real na geopolítica. Então, não é por acaso que a dívida vem aumentando ao longo desse início do século XXI, com os diversos choques, que ela é variável para você ganhar tempo numa democracia para ter a discussão política. E a discussão política envolve também, concordo com a questão de juros, e para reduzir os juros tem um paradoxo. Para reduzir os juros eu preciso aumentar o investimento, eu preciso aumentar a produtividade, que no curto prazo é gasto. Para aumentar a eficiência da política monetária, eu tenho que dar mais acesso ao crédito, que no curto prazo é expansionário. Então, é nesses trade-offs que a gente tem que administrar para sair do buraco em que a gente está. Ficou claro, Nelson. Obrigado aí pela contribuição. E agora, a proposta, eu vou fazer uma última pergunta aqui, depois a gente abre, tá, para todos os participantes, para ficarem à vontade para fazerem questões também, perguntas. Então, eu vou fechar aqui com a seguinte pergunta. Se o nosso painel aqui tivesse que apontar 3 prioridades para o Brasil, no horizonte 2026-2030, quais seriam as agendas mais urgentes e executáveis? Eu posso ser bem breve aqui, tentar dar... Você falou 3, né? Pode ser 3. Acho que, de certa forma, executável e bem mapeadas e com instrumentos disponíveis, né? Acho que a âncora macroeconômica ela é importante. Acho que todos esses aspectos que foram colocados aqui, a gente converge que, de fato, o juros alto é um ponto a ser endereçado. E eu acho que, sem uma âncora macro bem fundamentada, é difícil a gente conseguir trilhar esse caminho. O segundo elemento, acho que uma transformação produtiva da nossa economia, que envolva ganhos de produtividade, que eu acho que, como o Nelson bem colocou, é um elemento central quando a gente pensa em crescimento potencial, crescimento de longo prazo. E aí, trazendo mais para o papel do Sistema Nacional de Fomento e dos bancos, um ganho de escala em termos de financiamento que envolva transição climática, infraestrutura. Acho que são três prioridades que eu diria que, para esse próximo ciclo, deveriam ser bem endereçadas. Ótimo, Rebelo. Alguém quer falar um pouco mais? A Kate. Vou voltar um pouco para a minha fala, para a gente tentar como pensar fora da caixa. E acho que isso vai ser importante daqui para frente. Eu acho que, bom, o Brasil precisa pensar em como fazer uma competição com seus países de renda média, né, os países com os quais a gente compete, e estudar a forma como a gente acessa bens primários, né, fontes de energia é fundamental. Num estudo preliminar que a gente tem feito na nossa diretoria, a gente vê que acesso a minerais críticos, a fontes de energia, ela tem uma carga de subsídio elevada, né? Elevada no sentido positivo, assim, de que são recursos estratégicos, e é com eles que a gente começa o primeiro passo da nossa competitividade externa. Então, acho que estudar isso, fontes de energia, e como que a gente se posiciona nisso, como a gente recupera o controle sobre essas fontes para fomentar uma indústria interna, é um ponto importante. O segundo no cenário de enfraquecimento do dólar como moeda livre de risco, né, como era entendido até recentemente, de reserva de valor, pensar as mudanças que isso pode trazer é um ponto importante também. Então, acho que a arquitetura financeira internacional não está montada para preparar os países para isso. E o Brasil tem uma voz ativa no cenário internacional, nos vários fóruns nos quais ele participa,
Só que a gente precisa formar a nossa visão brasileira dessas questões, para que a gente consiga ter voz nesses fóruns e ajudá-los, que o caminho que a gente vai perseguir daqui em diante seja algo que reflita principalmente os impactos para as economias em desenvolvimento, do que a gente fala do sul global, que é aquelas que mais sofrem com essas assimetrias e instabilidades no plano internacional. E o terceiro ponto, eu acho que a gente não vai conseguir sair disso sem o fortalecimento do papel dos bancos públicos. Hoje a gente tem, em nível federal, aqui o BNDES, o BASA e o BNB, atuando ali na região do Nordeste da Amazônia, mas a gente precisaria de um fortalecimento maior desses bancos, inclusive talvez pensando em como criar também uma rede que consiga atingir áreas que hoje elas não são plenamente cobertas, onde o capital normalmente privado não vá, e esses bancos tentam suprir. Então, eu diria que passa necessariamente por um fortalecimento dos papéis dos bancos públicos de desenvolvimento. Bom, o BNDES já é o maior que nós temos, mas eu colocaria um olhar atento aos demais também bancos públicos regionais. Posso reforçar essa última fala? Porque eu ia falar exatamente isso. O KfW, na Alemanha, tem 25, se não me engano, 17 ou 25, alguém aqui da BDE pode saber, 17 agências com poder espalhado dentro da própria Alemanha, né? Agências com poder dentro agências dele caracterizando o desenvolvimento. Não é só a resposta, pegando a última que a Kate falou, não é só apenas reforçar os bancos públicos, mas reforçar a rede de sistema subnacional de fomento. Essa é uma discussão que, na minha época, quando fui presidente da BDE, a gente teve uma discussão muito séria sobre isso. Naquela época, a gente tinha proposta, já apresentamos uma proposta do BNDES ser sócio, aportar capital. É uma coisa, mas é aportar capital nas agências de fomento, com regras, com governança, com diabo 4, mas não adianta, assim, a gente perde muito num país onde a gente tem uma quantidade enorme de agências do sistema subnacional com um grau de diferença em relação ao BNDES e aos grandes bancos desse tamanho. Ter esse sistema forte, capitalizado, é fundamental. É fundamental para uma estratégia de desenvolvimento nacional, tá? Porque ele está na ponta. Ele está na ponta, ele que vai fazer a operação lá, ele que conhece o empresário lá, ele que conhece a ponta. Eu, quando eu era no BDMG, a gente foi o primeiro banco a fazer empréstimo para mim, pequena empresa, através da internet, né? Está lá no site. Não funcionou enquanto eu não pus um agente lá na cidadezinha, que era a cooperativa, que pegava o cara e colocava em frente ao computador para ele pegar e acessar. Então, se você não tiver um sistema e um braço para o Sistema Nacional de Fomento forte, e isso é importante, se a gente não recuperar o sistema que a gente teve antes do PROER, né, todos os estados tinham seus bancos de desenvolvimento, todos os estados teve muito problema, ponto final, mas nós não podemos esquecer dessa lógica. Tá? Nós não podemos esquecer dessa lógica. Então, o fortalecimento e uma política efetiva de fortalecimento dessas estruturas, eu acho que é fundamental para a gente conversar sobre o desenvolvimento no país como um todo. Não dá para tudo ficar com o BNDES, não dá para tudo ficar com o Banco do Brasil. Por maior que seja a capilaridade do Banco do Brasil, o Elias não está aí com a FINEP para fazer coisa, eu acho que a gente tem que ter braços capazes de entender especificidades regionais de uma forma muito mais clara. Perfeito, Croco. Então, agora, gente, vamos fazer aquilo que a gente adora fazer aqui na Arena, que é o pinga-fogo, né? A gente vê quem na plateia aqui que gostaria de fazer alguma pergunta para um dos painelistas. Opa, já temos um aqui, ó. Só podemos nos ajudar com o microfone. Já está chegando aí. Se puder só se identificar, por favor, e para quem será a pergunta. Meu nome é Adriano Seabra, eu trabalho no Ministério da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte. Vou fazer essa pergunta para a Laura, quem sabe até Nelson possa também contribuir. É uma pergunta meio kamikaze, certamente que vocês já ouviram essa pergunta muitas vezes, eu vou colocar mais no sentido da provocação para a gente pensar.
Quando a gente olha os países desenvolvidos, notadamente os asiáticos, que conseguiram furar essa bolha da escada do desenvolvimento, a gente percebe claramente que eles trabalharam lá muito fortemente a competitividade. Competitividade é entendida como fazer diferente e fazer melhor. E para fazer diferente e fazer melhor, eu tenho que ter um conteúdo tecnológico maior no meu posto de trabalho. Então, toda uma interação com as cadeias produtivas, as grandes empresas juntando com as médias, com as pequenas, criando a integração para trás, né, criando a capacidade de geração de tecnologia própria, sem ficar dependendo da importação dos outros, etc. Mas grande parte dessa nossa conversa aqui, ela esbarra, e se eu entendi bem desses debates aí riquíssimos que estão acontecendo, como o fator crítico de sucesso principal do Brasil, a taxa de juros. Porque quem é que vai trabalhar, quem é que vai conseguir remuneração de capital de qualquer maneira, ainda que no longo prazo, ainda que com project finance, ainda que com blended finance, com uma taxa de 15%, 13%, 14% ao ano? Ninguém vai conseguir. Então a pergunta de kamikaze vem aqui agora. Por que não canetar? Taxa de juros é 8% ao ano. Se você é investidor estrangeiro, você tem 4% aqui, a inflação está em 4%, deve ficar em torno disso aí, você tem 4% de remuneração, e é isso. Ah, vai ter fuga de capital. Pega a reserva, queima. Queima a reserva para poder segurar, drilar essa saída. O pessoal percebe que se ficar entrando e jogando, vai perder capital. Eu imagino que se queime alguns bilhões de dólares, mas a gente tem uma senhora reserva internacional. Pega esse capital, queima isso para segurar, e aí faz um controle de capital para dizer o seguinte, olha, você quer entrar aqui para fazer carry trade de curto prazo? De entrar aqui e sair todo dia, toda semana, todo mês? Não. Entrou aqui, investimento de portfólio fica. Não é de portfólio, é investimento para sair e entrar, é um ano para ficar por aqui. O que vocês acham dessa ideia, kamikaze? Posso responder já? Bom, ao contrário do que o Nelson me acusou, eu não estou no Congresso do PSOL, então eu não vou defender essa sua proposta. Olha, de verdade, me parece que a gente está vivendo... O que esse cenário criaria, né? Se você reduzir a 8... Bom, primeiro, claro, vou esquecer a parte da reserva por enquanto, só para a gente ir aos poucos, né? Eu acho que, dado o cenário internacional... atual, mas vamos supor que não fosse esse cenário. Vamos pensar mesmo num cenário mais benéfico, como o que estava logo antes da eclosão da guerra, porque agora eu acho que isso aí se torna ainda mais perigoso, né? Porque imagina a gente reduzir os juros quando os bancos centrais de países ricos sobem juros, o nosso efeito no câmbio seria gigantesco, a gente teria uma desvalorização do real muito abrupta, né, num cenário em que a gente está tentando conter a inflação com outros choques inflacionários que estão vindo diretamente, né, sobre preço de comida, sobre preço de combustíveis. Então, seria um cenário explosivo na economia e politicamente, então, nem se fala, né? A gente viu que já no choque da guerra da Ucrânia, que causou um choque inflacionário global similar, todos os incumbentes perderam a eleição, né? Logo após aquele choque. Todos os governos que foram para o processo eleitoral, independente de indicadores macroeconômicos, porque custo de vida importa muito para as pessoas, né? E preço de comida, preços que foram afetados, inclusive afetam mais populações de baixa renda. Então, assim, acho que o grande perigo dessa proposta é a inflação, né? Aí, se você voltar para as reservas, mas poderíamos conter essa inflação queimando reserva. Veja bem, eu não acho que isso é um cenário que a gente consegue prever, porque reserva internacional, embora tenha muita gente que calcule, esse é o nível ótimo, isso aqui é o que se pode ter, o que se pode não ter. A grande verdade é que reserva internacional, ninguém sabe qual é o nível que funciona para conter uma pressão especulativa. Qualquer patamar que você inicie um processo como esse de queimar reserva, ele pode levar a uma espiral que se retroalimenta de expectativas negativas no país, em que você vai queimar até chegar a zero. A gente viveu isso em 99. Né? A gente viveu isso em 99 enquanto tentávamos segurar uma âncora cambial que o Nelson acabou de descrever aqui, uma máxima de desvalorização que colocou abaixo o tripé, de alguma forma. Né? Quer dizer, colocou abaixo. Criou o tripé e o campo flutuante. Então, veja, não me parece que faz sentido. Eu prefiro um caminho mais seguro, que é
aproveitar um bom cenário global, que não é esse de agora, um cenário benéfico de entrada de capitais no país, né? Que parecia que entraríamos num cenário assim. Estávamos como o Marcelo falou, com valorização do real, cenário de entrada de capitais, parecia que o Fed, o Banco Central Norte-Americano, ia começar a reduzir juros, né? Parecia que a gente ia entrar num cenário assim, mas agora com a guerra não é o caso mais. Mas em um cenário assim de entrada, aí é que eu acho que é um bom momento para se discutir regulação de conta de capital, simétrica, entrada e saída, não de maneira... E eu nem acho que tem que ser feito de maneira unilateral. Eu acho que isso é uma agenda de cooperação e que deveria ser pautada pelo Brasil nas instituições financeiras internacionais, porque, claro, o problema é que a gente vive num mundo financiarizado. O nosso grau de autonomia para a política monetária e para outros é muito pequeno, né? Esse é o grande problema estrutural que eu estava querendo defender, que a gente atacasse, mas não acho que tem solução óbvia mesmo. Controle de preço, quase todos os economistas são contra, eu também. O juro que a gente tem hoje, ele é, digamos assim, o sistema de meta de inflação que a gente tem hoje é aquela resposta do Churchill. É o pior sistema, exceto todos os outros que já foram tentados. A gente já lidou com vários choques inflacionários, desde que ele foi implantado, e conseguiu trazer a inflação para a meta. O custo é o juro alto. A inflação baixa é um bem público, principalmente porque ela afeta os mais pobres. Então, eu não acho que uma canetada em juros resolve. Acho que normalmente aumenta. Como a Laura colocou, reserva se evapora rápido. Eu sou daqueles que a gente tem que ter mais reserva. Eu acho que a gente tem mais. Eu defendo que a gente tenha mais reserva. E a nossa reserva hoje é 350 bi, mas tem 100 bi em swaps. Então, na verdade, a posição líquida é cerca de 250. E isso nos dá a possibilidade. Eu costumo dizer assim, o Brasil não sofre uma crise cambial há 24 anos. Então, as pessoas começam a esquecer. Mas quem viveu com a crise cambial sabe o que aquela é. Então, é bom ter reserva, deixa ela lá, que ela permite que a gente faça swap. Um pouco a resposta que vem acontecer, a sua pergunta já traz a nossa resposta, antes já diz um pouco o que é. A gente vem desenvolvendo mecanismos para lidar com o juro alto, que um deles é o crédito direcionado. Um deles são algumas medidas orçamentárias, também políticas de emergenciais, que é o que a gente consegue fazer para tentar combinar, tentar chegar à quadratura do círculo, né? Que a gente sabe que a Selic hoje, o principal mecanismo de transmissão é via câmbio. Então, na verdade, a Selic quando a Selic subiu e puxou o câmbio para baixo, isso puxa a inflação para baixo. Não é tanto sobre o crédito ainda, né? Então, eu acho que soluções assim extremas tendem a gerar mais calor do que luz. E o que falta, que todo mundo colocou aqui, e falta não é porque A ou B, é porque é difícil. A gente vê que todas as democracias ocidentais estão tendo um período político bem difícil. É a construção de consenso. É a gente construir, ser capaz, mesmo nesse ambiente, apresentar alguma trajetória, algum plano de desenvolvimento, mas não no plano no sentido soviético, mas assim, dizendo quais são as prioridades, como é que a gente vai enfrentar isso, e principalmente formular as perguntas corretas. E a primeira delas passa sempre pela questão fiscal, que é uma questão distributiva. Se abre consenso aqui que o juros tem que cair, mas já estamos sabendo que não é na canetada, né? Acho que eles convenceram a Laura e o Nelson. Eu acho que temos mais uma pergunta escrita aqui. Bom, já está com o colega está ali com... Bom dia. Depois a gente vai. Fernando Teixeira, sou do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros. Me senti um pouco provocado, né, a reagir. O Nelson tocou no assunto Fundo Soberano em algum momento, né, das parcerias que o banco tem com fundos lá fora. A Laura também tocou no assunto. Aqui no Brasil, acho que nem todo mundo sabe, mas a gente está com alguns fundos subnacionais, a maioria associado a algum recurso de compensação, mas também tem iniciativas não commodity. Assim, a gente visualiza no futuro próximo uma crescente, né, margem equatorial, no Nordeste a gente está em conversa com alguns estados e municípios, minerais críticos, enfim. Hoje são 10 bilhões de reais aqui, a gente é membro do International Forum, né, em âmbito internacional são 13 trilhões de dólares. A gente percebe, né, nessas discussões, são, enfim, Banco de Desenvolvimento, Fundos Soberanos, ambas instituições estatais, cada uma com seu mandato, com seu propósito, com sua forma de lidar com o longo prazo, mas a gente percebe que a discussão geralmente é apartada. Então, tanto nos fóruns sobre o Banco de Desenvolvimento lá fora, e aqui em boa medida, quanto nos fóruns de fundos soberanos, não existe alguém de Banco de Desenvolvimento trabalhando a temática, bom, como é que a gente pode fazer, né,
explorar sinergias e complementariedades. Não estou falando só de captação de recursos, e vice-versa. E a gente, como Fórum de Fundos Soberanos, a gente acha que não precisa ser assim. Eu acho que tem como a gente explorar essas capacidades distintas, né, de forma mais eficiente. E aí a minha pergunta, na verdade, pode ser para todos, porque eu acho que aí entra também o que o Croco falou em âmbito subnacional, né? Você tem aí recursos, o Espírito Santo está fazendo uma coisa muito interessante com o Fundo Soberano e com o Banco de Desenvolvimento, né, o Fundo de Descarbonização. A gente quer fazer isso com outros bancos por aí, a gente é parceiro da BDE, mas eu queria, na verdade, provocar, né, entender, e aí a pergunta pode ser primeiro para o Nelson, porque a Laura já respondeu isso, mas eu acho que também Croco, o próprio Banco do Brasil, que hoje administra uma parte desse recurso, como é que vocês entendem essa busca por sinergias entre essas instituições, né? O Nelson esteve com a gente em Oman, no ano retrasado, no encontro do International Forum. Queria saber assim, como é que vocês entendem o papel do sistema de fomento brasileiro nessa construção, junto com esses instrumentos que são capitais pacientes, que visam, né, atrair investimentos privados para as agendas de desenvolvimento subnacionais. Obrigado. Vou tentar ser mais rápido. Eu acho que vou botar duas questões. Uma é operacional. Acho que fundos soberanos são mecanismos importantes, permissão de ser economista aqui, para suavizar a política fiscal. Então, você acumula em períodos de receita alta e pode usar depois, né? Então, isso é importante. E os bancos de desenvolvimento, bancos públicos, podem ajudar a reduzir o custo de transação. É muito difícil para um prefeito, até para um estado de menor orçamento, montar toda uma estrutura de fundo soberano, de investimento. Então, ele pode fazer... A gente, no BNDES, tentou fazer essa discussão de criar um fundo de fundos, entendeu? Que quem tivesse fundo soberano poderia fazer lá, e a gente administrava de acordo com o regulamento. O Estado diz qual é o regulamento e você coloca o que você tem que fazer. Aí começam também umas dificuldades operacionais, que às vezes, até para a legislação, você tem um fundo de Niterói. É normal que a população de Niterói queira que o fundo seja investido em Niterói. Só que isso não traz diversificação. Então, o objetivo é um fundo para desenvolvimento, investir somente em Niterói. Estou usando Niterói só como exemplo, tá? Mas, ou Maricá, o que seja, ou é uma coisa de diversificação. Quero que você invista em coisas não associadas à flutuação de Niterói. Então, tem que investir em outras coisas para ter a receita para quando tiver um choque e você poder sacar o fundo. Essas questões não estão bem definidas. Hoje, as pessoas veem um fundo soberano regional municipal como um fundo que pode fazer tudo. Pode investir na cidade, pode provocar diversificação para poder sacar. Então, acho que precisa clarear um pouco mais isso, que a gente vê na hora que você vai para o segundo passo. Vamos fazer a sinergia. Define o regulamento. Aparece isso. Requisitos de investimento regional que vão contra a diversificação para proteger a receita ao longo do ciclo econômico. Desculpa se eu falei muito economês, mas é isso. A outra coisa, e aí também não é certo ou errado, não é por acaso que os principais fundos soberanos do mundo são países que ou não têm um regime exatamente muito democrático, ou são países geralmente pequenos, têm uma riqueza muito grande, a Noruega. Aí você consegue fazer essa poupança hoje para usar amanhã. Um país de 5 milhões de habitantes, você conhece, como é que não é 6 degraus de separação, deve ser 3, você conhece todo mundo. Num país de 210, onde falta tudo, é muito difícil você chegar para a população brasileira e falar assim, o preço do petróleo subiu, eu vou ganhar 150 bilhões, mas eu vou botar isso aqui num fundo para gastar em 2040. Porque a rua está com buraco agora. Tem um miliciano que pode matar o seu filho amanhã. Então, é muito difícil você fazer essa questão intertemporal. Então, acho que para países como o nosso, é mais difícil essa questão da governança, quais são os objetivos. O que a gente vê sempre que a gente vai conversar com os fundos regionais é essa dilema que os administradores vivem. Tem uma demanda da população justificada. Se esse recurso cabe ao meu município, eu quero que ele seja investido aqui. E, ao mesmo tempo, eu quero que esse recurso dure durante muito tempo, com baixo risco. Alguma coisa tem que ceder, entendeu? Acho que esse é o principal empecilho. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Nelson. Acho que tem mais uma pergunta inscrita. Dá tempo ainda. Sim. Bom dia, quase boa tarde. David Rodrigues, da Agência Francesa de Desenvolvimento. Eu queria fazer uma pergunta para os painelistas hoje, sobre, enfim, temos falado nessa última fala de vocês muito sobre a resiliência, as questões sobre o novo cenário global, como às vezes não é
não está ajudando a talvez seguir algumas pautas que já estavam definidas e como ser mais resilientes. E eu queria entender um pouquinho mais a visão de vocês sobre essas novas parcerias que talvez algumas delas tenham avançado muito nos últimos meses até, né? O acordo União Europeia-Mercosul, BRICS, né, e também sobre talvez uma maior integração, né, regional, como pode ser o próprio Mercosul, né, uns acordos ou uma integração regional que parece que não consegue avançar o suficiente, né? E qual que era a visão de vocês enquanto talvez uma ferramenta de resiliência nesse cenário? Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu acho que, se eu fosse responder em dezembro do ano passado, a resposta seria uma, hoje é outra, de tão transformador que está o cenário. Pegando a integração aqui regional, a gente enfrenta um desafio enorme, né? Você falou do Mercosul, a gente teve agora o acordo União Europeia-Mercosul, que abre oportunidades e desafios para a economia brasileira, mas a gente viu a dificuldade que foi assinar esse acordo quando tudo estava ajeitado, mas só assinou agora em março, ainda está sendo discutido ainda pela sociedade na União Europeia. Você falou sobre BRICS também, eu vou chamar a atenção para os espaços multilaterais em gerais. BRICS recentemente passou por uma expansão. A gente tem 11 países. Se com 5 já era complexo, com 11 adicionou uma complexidade muito maior. A primeira reunião de ministeriais dos BRICS esse ano, agora no começo de março, a gente ia ser na Índia. Em Jaipur a gente não conseguiu fazer porque teve um conflito. E se você olhar ali os membros, a gente tem 2 países ali que estão envolvidos diretamente no conflito. A gente não conseguiu remarcar essa reunião ainda. A gente participa no IPEA dos fóruns de 2 mecanismos, o Conselho de Think Tank dos BRICS, que antecede a criação dos BRICS, e a rede de finanças, Network for Finance, dos BRICS. E aí a gente está em stand-by. Como que a gente vai? Quando que essas reuniões vão acontecer? Para falar que essas iniciativas são super importantes, mas a gente vive num contexto hoje onde o diálogo multilateral está complicado. Não vou falar interrompido, mas está bem fragilizado. O Nelson falou de buscar consenso. Se buscar consensos dentro do nosso país já é difícil, quando a gente pensa buscar consensos no mundo multilateral, no ambiente de transformações sistêmicas de grande incerteza, é muito mais desafiador. E isso em diferentes frentes. Como caminhar nesse cenário, eu acho que é o desafio. Como manter ali uma agenda de integração, talvez pensar numa coordenação, seja mais a palavra mais próxima do que a gente consegue vislumbrar hoje do objetivo do que realmente talvez uma integração. Dentro dos BRICS também, assim, que se a gente conseguisse pelo menos sentar na mesa num ambiente como esse, já seria um passo enorme. A gente teve ali, né, quando eu estava, antes de ingressar no IPEA, estava na Fazenda, a gente participou das discussões do G20. Era um cenário muito diferente, como a Laura falou, né? A gente parecia que ia entrar no momento hoje onde o Brasil ganharia ali um espaço maior de recepção de capitais, onde a gente caminharia no cenário macroeconômico um pouco mais estável, apesar dessa crise, né, do dólar, né, que é uma tendência. Mas a gente estava num ambiente onde as cartas estavam mais ou menos na mesa, estavam lidas. Agora não, saímos. Dificilmente a gente repetiria o G20 que a gente fez no Brasil no contexto atual. E a gente vive hoje, depois de 4 presidências de países emergentes, né, do G20, a gente vive a presidência dos Estados Unidos, que enxugou a agenda, e, por exemplo, também as vozes da sociedade civil, ela não existe, né? Ele acabou com o G20 da sociedade civil, onde dificulta mais ainda a gente construir diálogos em consensos. Enfim, não querendo ser pessimista, mas eu acho que a gente está num momento delicado hoje. Não temos respostas, temos que caminhar fortalecendo ali o diálogo multilateral para que esses espaços de construção coletiva de consensos avancem, mas eu não vejo no curto prazo, assim, né, nesse ano, no curto prazo, melhores notícias dos ambientes multilaterais. Eu acho que a gente, pelo contrário, a gente vai ter um arrefecimento ainda muito mais sério. E em países como o Brasil, que geralmente, como o Nelson colocou, né, que tem relações com todos os países, realmente se posiciona ali como uma voz em defesa da paz e do multilateralismo, ganha um protagonismo, mas também uma responsabilidade muito grande.
queria discordar um pouquinho, Kate, mas não do que você falou, mas eu acho que tem uma oportunidade para cooperação nesse ambiente. Talvez não via esses fóruns, mas acho que a gente tem visto se multiplicar acordos bilaterais significativos com cooperação econômica, não só para resiliência no sentido de integrar mercados em um ambiente de fragmentação. Então, muitos deles, né, Acordo Índia, União Europeia, Mercosul, União Europeia, Canadá, México, tem vários que tentam criar áreas de livre comércio, então são mais voltados para tentar garantir mais integração comercial num ambiente de fragmentação, mas muitos incluem elementos de industrialização coordenada, que eu acho que é o que a gente deveria estar olhando mais, né? Acordos de cooperação econômica, onde a política industrial brasileira e a política industrial mexicana encontram complementaridades de cadeia produtiva específicas. E, aliás, eu dei esse exemplo não à toa. Há uma plataforma bilateral Brasil-México, por exemplo, que tem criado várias oportunidades claras de cooperação, tanto das estatais, que agora foi noticiado, mas antes disso, já com a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin lá ao México há alguns meses, acordos específicos na área de transição energética e outros temas, onde, por exemplo, cadeias produtivas de veículos elétricos, o México tem parte dessa cadeia, nós temos outra parte dessa cadeia, e eu acho que sem isso vai ser muito difícil conseguir. A África já entendeu isso há muito tempo, porque, claro, são países pequenos, menor escala, com menores recursos, então eles já têm iniciativas. Tem uma iniciativa, inclusive, que chama a Iniciativa de Industrialização Verde Africana, African Green Industry. São 4 países juntos, entenderam quais são os clusters setoriais, fizeram um acordo baseado na política industrial coletiva, né? Uma política industrial regional. Acho que num ambiente como esse de fragmentação, acordos bilaterais ou setoriais, por exemplo, minerais críticos, criar um clube de países, como que eles vão gerir, eu acho que tem espaço para isso, não esses fóruns mais tradicionais, de fato. Obrigado, Kate. Obrigado, Laura. Bom, chegamos ao final do nosso painel. Acho que ficou claro que temos muitos desafios, mas que o Brasil tem condições reais de protagonismo. E acho que é por isso que a gente está aqui, a gente acredita, então isso é muito bom. Agradecer a cada um dos nossos painelistas pelo rico debate que a gente teve aqui, foi muito bom. A todos que participaram aqui também, ficaram conosco. E encerramos aqui esse painel. Muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos aos participantes desse primeiro painel, essa primeira conversa. Eu vou pedir gentilmente que vocês se posicionem aqui, só para a gente fazer um registro, né? Uma foto aí com todos, por gentileza. Aproveitando, enquanto eles tiram essa foto, eu vou aqui discretamente só relembrá-los, né, do lançamento da agenda legislativa da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, que falamos aqui. Vai ser no dia 7 de abril, às 16h, no corredor das comissões da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Estão todos mais que convidados.